Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, de todas as semanas trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma dúvida aqui que eu recebi hoje de uma pessoa que segue aqui os nossos conteúdos, questionando, né, que queria estar preparado para chegar numa entrevista. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, como que você pode chegar preparado numa entrevista na área de tecnologia da informação. Então fique aqui até o final desse vídeo, porque com certeza a gente vai trazer dicas muito importantes para você já aplicar aí, cara, nas suas próximas entrevistas, caso você esteja buscando uma oportunidade na área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM. Nosso objetivo cada vez mais é te ajudar a destravar o seu próximo nível profissional, beleza? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar o nosso conteúdo, que eu também quero fazer um convite, porque todas as semanas está rolando eventos gratuitos aqui na DBLCM, e nessa semana está rolando uma Masterclass sobre Oracle Database do zero, como que você pode começar com o banco de dados número 1 do mundo, tá? Várias carreiras dependem desse conhecimento de banco de dados, você não consegue ser um desenvolvedor, ser um arquiteto, ser um analista sem esse conhecimento em banco de dados. Então aqui embaixo tem um link para você se cadastrar nesse evento gratuito, que a gente está oferecendo aí várias aulas mostrando na prática como que você consegue dominar projetos relacionados a banco de dados, beleza? Vamos lá. Sobre o nosso assunto de como chegar preparado para uma entrevista na área de tecnologia, a gente precisa entender alguns elementos básicos ali com relação a processos seletivos, tá? Quando a gente chega dentro de um processo de entrevista, normalmente a gente já foi pré-selecionado dentro desse processo. E muitas vezes esse processo, ele pode ser feito ali através de uma aplicação de um currículo dentro de vagas do LinkedIn, que lá você consegue anexar o seu currículo, ou algumas vezes você pode até mesmo participar do processo seletivo, onde você foi indicado para uma vaga. A gente consegue ver muitas vagas, inclusive fora do país, onde você muitas vezes é indicado para essas vagas. E quando você tem uma indicação de alguém que te conhece, que já conhece o seu trabalho para uma vaga específica, claro, isso se torna muito mais fácil. Mas não existe só essa forma de você conseguir entrar. Tá? Muitas vezes você consegue entrar numa grande empresa, uma grande multinacional, empresas excelentes, entrando pelo processo seletivo natural. Mas você precisa ter alguns diferenciais, uma estratégia para você conseguir atrair esses recrutadores, para que você consiga realmente ser um cara atraente para aquela vaga, tá? Então, se você conhece alguém, é uma estratégia para você chegar. Se você não conhece alguém, você precisa saber as estratégias. Muitas vezes, uma estratégia pode ser entendendo os pré-requisitos das vagas, entendendo as certificações exigidas, o que seria um over-delivery, o que você pode entregar mais do que está sendo solicitado para aquela vaga. Tá? Então, essas são algumas dicas importantes. Você ter uma estratégia de carreira, saber como chegar nessas vagas. Você tendo uma porta de entrada, você pode chegar numa oportunidade de ter uma entrevista. Você tendo a oportunidade de participar de um processo de entrevista, já é um processo muito mais quente, onde você tem uma interação direta com aquele recrutador. Então, muitas vezes, dentro do processo de entrevista, você consegue, muitas vezes, interagir do que simplesmente alguém está olhando um currículo ou um perfil no LinkedIn. Você consegue mostrar ali elementos muito mais profundos do que simplesmente uma aplicação numa vaga, alguém simplesmente olhando para você de forma genérica. Então você consegue interagir com as pessoas, você consegue de fato ter um nível de profundidade muito maior. E aí dentro do processo de entrevista, existem técnicas de entrevistas que a gente aborda hoje dentro da nossa mentoria, onde você consegue ter uma profundidade muito maior em quais são os aspectos necessários para você ter mais chances de ser aprovado. Então, dentro do processo de entrevista, às vezes você pode estar participando de um processo de entrevista onde vai estar analisando aspectos comportamentais, onde vai estar analisando suas soft skills, ou entrevistas até mesmo mais técnicas. Tá? Então, é importante a gente poder ter essa diferenciação, porque você pode, muitas vezes, estar com sua parte técnica muito preparada para essa vaga, ou você não está tão tecnicamente preparado, mas você tem essa parte comportamental muito bem alinhada. Você sabe demonstrar sua experiência, o que você faz, sabe se comunicar. Você consegue usar elementos ali dentro do processo de entrevista que são muito positivos para você. Então você tem que entender qual que é a sua maior deficiência hoje. Hoje, será que você está desenvolvendo muito bem suas soft skills? Ou não? Qual que é a sua maior deficiência hoje? Você acha que a parte técnica está muito abaixo, você não está conseguindo cumprir pré-requisito nenhum das vagas? Então, esses são pontos importantes. Então, com essa pessoa que eu conversei recentemente, hoje, na verdade,
qual que era o grande lance? Ele tinha, inclusive, a descrição dessa vaga. Tá? Então, nessa vaga, ele sabia exatamente aquilo que era cobrado. E qual que era a maior dificuldade que eu quero trazer, que eu vejo que muitas pessoas têm? Esses são requisitos para uma vaga de pleno, só que eu não estou atuando nem como um júnior. Eu estou fora do mercado. Então, esse é um erro muito comum, cara. Como que a gente vai se aplicar numa vaga de pleno se a gente não está nem no mercado? Se a gente não passou nem na etapa de júnior? Então, muitas vezes, a gente querer pular algumas etapas. Então, muito cuidado nessa questão de querer pular essas etapas. Isso não pode ser saudável para você. Às vezes você está querendo dar um passo maior do que a perna. Isso, muitas vezes, é o que vai fazer com que o caminho seja muito mais difícil do que você, muitas vezes, buscar o seu próximo passo, ao invés de querer pular essas etapas. Tá? Então, quando você está buscando o seu próximo passo, é entender, eu não tenho experiência, estou começando agora. Beleza, eu vou ter a humildade de entender o que um iniciante faz. Então, muitas vezes, algumas pessoas querem começar num nível muito avançado, sendo que não estão nem no mercado ainda. Então, esse é um erro muito comum. E aí não tem foco, não entende o que cada profissional faz, não entende o que cada nível deveria fazer. Então, tem que começar realmente pela base. E o que eu recomendei para esse rapaz hoje? Que realmente começasse pela base. O que é a base? A primeira certificação Oracle. E muitas vezes a vaga de júnior não exige nem certificação ainda. Tá? Mas entender o que é cobrado para um profissional que está no nível iniciante. Você sabe, tem um domínio sobre as atividades de um profissional iniciante hoje? E a grande maioria não. E está buscando vagas muito avançadas. Então, muito cuidado com essa questão. E esse rapaz, especificamente, pela descrição da vaga, ele falou, cara, tem que estar preparado aí para em 2 semanas, cara, tá pronto para essa vaga. Cara, sem querer frustrar a sua expectativa, mas é impossível. Não tem fórmula mágica. Não tem bala de prata. Cara, em 2 semanas é impossível você dominar esses tópicos para um profissional pleno. Então, nem se você estudar de forma muito intensiva, cara, 40 horas por semana, que é puxado, que é um ritmo muito forte, você estaria pronto para essa vaga. Então, como que você está com essa expectativa de conseguir, em 2 semanas, estar pronto para uma entrevista, para esse tipo de descrição de vaga? Não dá. A conta não fecha. Então, hoje, só quando a gente fala de banco de dados, a base seria as etapas ali levando para uma... que já te preparam para a primeira prova da certificação do ACP. Isso inclui 7 treinamentos. 7 treinamentos de 30 horas. Como que você vai conseguir se preparar em 2 semanas, sendo que você precisa fazer 7 treinamentos de 30 horas? Para você ter a base, para depois você estudar o diferencial da vaga, que seriam elementos ali um pouco mais avançados relacionados à alta disponibilidade. Cara, não dá, a conta não fecha. Então, esses são elementos que a gente consegue trazer isso para reflexão, que muitas vezes as pessoas estão com expectativa muito alta, sendo que elas não estão fazendo o básico. Se você começar hoje, talvez daqui a 7 semanas, 2 meses, 3 meses, você esteja preparado. Só que não tem essa forma mágica. Você tem que entender muito bem quais são as áreas mais importantes do mercado, como que você consegue se preparar para uma vaga, como que você pode estar pronto para essa oportunidade, como que você pode estar pronto realmente para conseguir chegar tecnicamente preparado numa oportunidade com excelentes salários. Então, assim, existe um processo de construção. Se a gente está querendo pular essas etapas, cara, não é saudável. Você pode se queimar no mercado. A chance de você ter sucesso é muito baixa. E eu fui bem claro para esse rapaz. Cara, a chance de você conseguir em 2 semanas estar pronta é muito baixa. Talvez se você começar agora, você comece a se preparar para outras oportunidades, para outras indicações. Pra, talvez em janeiro, tá pronto, daqui 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 7 semanas. Se você estudar de forma bem intensiva e estiver se dedicando muito. Agora, a gente tem que estar com a nossa expectativa muito bem alinhada para a gente poder estar preparado para a entrevista de tecnologia. Primeiro, qual que é a sua forma para você chegar na entrevista? Você conhece alguém? Você tem alguém que trabalha? Por exemplo, hoje, dentro da DBOCM, nós normalmente damos uma preferência muito maior para quem é aluno, para quem faz parte da nossa base de alunos. Hoje, quem está dentro da nossa metodologia, eu consigo analisar o histórico dele dentro do nosso programa para entender até onde ele foi, até onde ele concluiu, o que ele sabe fazer, o que ele não sabe fazer. Tá? Então, hoje, de fato,
quem está dentro da nossa comunidade de alunos tem uma certa indicação, um caminho mais curto. Você conhecendo alguém, você pode ter um caminho mais curto. Mas é totalmente possível também você conseguir uma vaga pelos métodos tradicionais. Mas você precisa ter uma estratégia para conseguir estar atraente para aquelas vagas, para atender o pré-requisito daquelas vagas e ser chamado para um processo de entrevista. Depois que você está dentro do processo de entrevista, qual que é o seu ponto mais forte? A parte técnica, a parte de hard skills ou sua parte comportamental, sua parte de soft skills? Qual que é o mais importante para aquela vaga? Às vezes, para vaga muito iniciante, você não tem exigência técnica muito grande. É o cara que está com vontade de aprender e que tem realmente um perfil que ele é um perfil ensinável. É o cara que não é arrogante. É o cara que não é vitimista. É o cara que você vai falar com ele, ele vai ouvir aquilo que você está fazendo e vai saber aplicar. Então é importante poder entender esses aspectos. Aí depois disso, a gente vai começar a tratar esses elementos. Cara, tem profissionais que tecnicamente são muito bons, mas a parte comportamental está totalmente prejudicada, a parte estratégica. E aí o que acontece? Cara, mesmo com muito conhecimento, às vezes com mais de uma faculdade, pós-graduação, certificações, o cara não consegue. Por quê? A parte comportamental e estratégica está totalmente desalinhada. E aí ele não consegue nem chegar numa entrevista. Nem está preparado para uma entrevista. E muitas vezes a parte comportamental está tão ruim. Existem caras que mesmo tecnicamente atendendo os requisitos, cara, não contratam. Por quê? Ele não está preparado para poder chegar num cliente e saber lidar com a situação, saber conversar, desenvolver seus soft skills. E muitas vezes isso, cara, é com muito tempo de trabalho, participando de muitos projetos, vendo muitos profissionais bons no mercado estar atuando, para você começar a pegar esse feeling. E são esses elementos que a gente traz hoje dentro da nossa mentoria de carreira. Como que você pode se desenvolver esses aspectos comportamentais e buscar o seu próximo nível, tá? Então, exatamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, nesse bate-papo. Como que você pode chegar preparado para uma entrevista de tecnologia. Revise esse vídeo, entenda os pontos que você precisa melhorar, entenda que hoje é o melhor momento para você começar a fortalecer esses aspectos técnicos e comportamentais para que você consiga se desenvolver no seu próximo nível, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos e fiquem ligados que todas as semanas está saindo vídeos novos aqui no canal, então habilite a notificação para você não perder e não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!